Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos entender um conceito importante aí da manipulação de contas, né, na matemática, para ajudar na simplificação de contas, de praticar um pouco a parte mecânica da matemática, né? Antes de tudo, considere se inscrever no canal, deixar seu like se gostar do vídeo, e principalmente compartilhar com quem você achar que possa ser útil, um companheiro de estudos. A meta esse ano é chegar aos 1000 inscritos, certo? Estamos em 226. Falta pouco, só quase tudo. Então, sua ajuda, seu apoio é muito importante caso esse conteúdo seja útil. Antes de falar propriamente do corta-corta, vamos entender os fundamentos. No que ele é baseado. E aí vamos entender que o corta-corta é um resumo da aplicação desses fundamentos. Tá? Você não vai precisar pensar nesses fundamentos toda hora que for fazer um corta-corta, mas eles vão servir para você entender de vez da onde que vem. O primeiro fundamento que vamos usar é o do elemento neutro da multiplicação. O que é isso? É aquele fato de quando multiplicamos um número qualquer por o resultado é o próprio número. Isso é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Ah, mas beleza, e daí? Isso aí eu sabia. Tá. Mas isso é o que você usa para simplificar frações ou para achar frações equivalentes. Por quê? Decorrente disso aqui, olha o que a gente pode pensar. Lembrar que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, certo? Até porque se você jogar esse A para cá dividindo, vai ficar justamente isso aqui. Então, esse fundamento aqui principalmente vai ser muito importante na hora de achar frações equivalentes, tá? E simplificar é meio que um processo de você achar frações equivalentes para baixo, né, com valores menores. E, propriamente, o outro fundamento é o de frações equivalentes. De entender que, por exemplo, 1 sobre 2 é equivalente a 5 sobre 10. Por quê? Porque ambas têm o mesmo valor. Ou seja, ambas as frações são equivalentes, possuem o mesmo valor. Tá? A mesma coisa seria 10 sobre 20. Tudo bem? E o que é o processo de simplificação? É vir de cima para baixo, por assim dizer. Ou seja, eu estava aqui com a fração 10 sobre 20, eu quero simplificar ela. Então, eu vou diminuindo esses valores de modo que eu mantenha essa fração equivalente, ou seja, que eu mantenha o valor dela, só que trabalhando com números menores no numerador e no denominador, até chegar à fração que a gente chama de irredutível, que é quando o numerador e o denominador já não possuem divisores em comum. Então vamos simplificar essa fração aqui, por exemplo. Na simplificação é justamente eu pegar o processo de como se eu achasse achar uma fração equivalente, só que com números menores do que a fração que eu tenho, tá? E por quê? Se isso lhe convir. Nem sempre vai ser conveniente para você simplificar. Às vezes, pelo contrário, o conveniente vai ser aumentar os valores, mantendo uma fração equivalente, mas trabalhar com um numerador e denominador maior, por alguma razão. Esse que é o ponto de entender esses fundamentos, de dominar esses fundamentos. Porque não se trata de, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Tem que esquecer um pouco essa mentalidade de que na matemática todo problema tem um passo a passo certinho, que eu só não consigo resolver aquele problema porque eu não decorei esse passo a passo. Não. Você domina os fundamentos e a resolução você faz da maneira que lhe for conveniente.
desde que você não cometa incoerências, certo? Então, vamos supor que eu quero simplificar. Para mim é conveniente simplificar essa fração. Eu vou identificar um número que divida ao mesmo tempo tanto o número de cima quanto o de baixo. Ou seja, eu vou buscar um divisor comum, tá? Um divisor comum entre o 10 e o 20 é o 2, certo? Então, o que significa dizer simplifica essa fração por 2? Significa dizer divida o numerador por 2 e o denominador por 2 ao mesmo tempo. Porque dessa maneira você não estará cometendo uma incoerência, você estará achando uma fração equivalente, só que com números menores para se trabalhar. Seja lá o motivo que for que você precisa diminuir esses números. É isso que significa simplificar frações. Então, se eu fosse simplificar por 2, aqui ficaria 5 e aqui ficaria 10. Certo? Só que eu não estaria com a minha fração irredutível. Porque 5 e 10 ainda possuem um divisor em comum, que nesse caso é o 5. Ou seja, dá para simplificar mais ainda. Eu chamo de fração irredutível quando eu não consigo mais simplificar, mesmo se eu quisesse, tá? Por que eu não consigo mais simplificar? Porque agora esses números não possuem mais divisores em comum. Exceto 1, logicamente. Tem que ser um divisor em comum diferente de 1. Aqui, o único divisor é 1. Aqui também pode ser dividido por 1, mas diferente de 1, aqui só pelo 2. E aqui não dá para ser pelo 2. Então, isso é a minha fração irredutível, tá? A minha fração 10 sobre 20 está totalmente simplificada. Mas poderia me convir deixar assim, 5 décimos, tá? Então, se eu quisesse fazer a simplificação um pouco mais rápido, eu identificaria o maior divisor comum entre 10 e 20, que nesse caso aqui vai dar 10, certo? Porque o 10 é o maior divisor comum, que divide ao mesmo tempo o 10 e o 20. Se eu simplificar por 10, aqui fica 1, e aqui fica 2, 1 sobre 2. No corta-corta, o que você faz é aplicar isso direto, só que com um monte de frações sendo manipuladas ao mesmo tempo. Só que você só pode fazer isso quando você está multiplicando frações. Não pode fazer esse corta-corta, esse macete, quando você tem soma ou subtração de frações, porque você comete incoerências, certo? Você está afirmando que coisas diferentes são iguais. Normalmente uma incoerência na matemática é isso. Você erra, você peca na equivalência das coisas. Você diz que coisas que têm valor diferente são iguais. Isso está cometendo uma incoerência. Então, vamos aplicar isso agora lá no corta-corta, entender isso melhor. Vou apagar aqui. Aqui, no corta-corta, eu faria o seguinte. No papo 1 aqui, 4 quintos vezes 10 quartos. Cara, 4 em cima, 4 embaixo, corta. 4 dividido por 4 é 1. 1 e 1. Simplifico aqui também, ó. Simplifico por 5. Aqui fica 2, aqui fica 1. Então isso aqui, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. 2. Beleza. Esse aqui seria o corta-corta na veia. Agora vamos entender? O porquê que isso funciona e como funciona? Devagarzinho. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 10, 5 vezes 4. Você concorda, você lembra, que se não concordar também vai ter que concordar, não tem opção. A ordem dos tratores não altera o viaduto.
A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. 4 vezes 10 sobre 4 vezes 5. Ok? E aí, usando o conceito de multiplicação de frações, mas do fim para o começo, eu vou desmembrar. Essa aqui é uma fração única, vou desmembrar em duas frações, que vai ficar assim, ó. 4 sobre 4 vezes 10 sobre 5. Ok? Aí agora, trabalhando uma a uma, ficaria 4 dividido por 4 é igual a 1. E 10 dividido por 5 é igual a 2. O resultado disso dá 2. Perceba que o corta-corta funciona por todas essas razões, mas também porque ao utilizar o algoritmo do corta-corta, não é bem um algoritmo, né? É mais uma visão mais resumida disso tudo aqui. O resultado se manteve igual, ou seja, eu não cometi incoerência. E o porquê disso é todo esse passo a passo aqui. A visão principal do corta-corta está aqui, ó, de você enxergar aquele corta-corta. Nesse momento você tem enxergado isso aqui, ó, tá? Que aí lembra, eu cortei o 4 porque embaixo estou multiplicando isso aqui tudo, né? Aqui em cima tem um 4 aqui também. Eu sei que isso aqui no final das contas, se eu separasse assim, ia dar 4 dividido por 4. Dá 1, elemento neutro. Então é por isso que eu posso eliminar. Numa multiplicação, 1 não vai mudar nada. Da mesma forma, eu enxerguei isso aqui, ó, que eu tenho 10 dividido por 5. Eu posso simplificar essa fração. Ou dividir de cara mesmo, né? Se eu simplificar por 5, vai dar 2 sobre 1. Ou se eu dividir o 10 por 5, vai dar 2. 2 sobre 1, 2 sobre 1, 2, é a mesma coisa. Então, o corta-corta é isso daqui. Tá? É essa visão, esse passo a passo todo, só que já afiado, já resumido. Agora vamos entender por que ele não funciona na soma. Porque, basicamente, a gente vai cometer aquela incoerência que eu falei. A gente vai estar falando que coisas diferentes, de valores diferentes, são iguais, quando não são. Tá? Se a gente vem com essa ideia aqui, a gente vai vir aqui e cortar, ó. Ah, aqui é 1, certo? Simplifiquei por 4. E aqui eu vou simplificar por 5. Então aqui é 2. E aqui é 1. Estamos fazendo errado. Mas vamos seguir para ver por que dá errado. Então ficou 1 sobre 1 mais 2 sobre 1, certo? Isso aqui, 1 sobre 1 é 1, 2 sobre 1 é 2, tá dando 3. Beleza, será? Vamos ver de duas formas. Soma de fração. Vamos igualar os denominadores pelo mínimo múltiplo comum entre eles. Nesse caso, como os 5 e 4 não possuem divisores em comum, o MMC entre eles é o próprio produto deles, ou seja, é o próprio 5 vezes 4, que é 20. Então, eu sei que eu vou ter que achar uma fração equivalente a essas aqui, com o denominador 20. Aí viria aquele processo, divide 20 por 5 e multiplica esse resultado por 4, certo? O que você pode fazer, resumindo, é entender o seguinte: quanto que eu precisei multiplicar o 5 para chegar no 20? 4. Então, para manter a coerência, eu tenho que multiplicar o numerador por esse mesmo fator, certo? Se eu multipliquei o denominador por 4, para manter isso aqui uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador por 4, que aí eu vou manter a proporção. Então, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 4, 16. Aqui, do 4 para o denominador 20, eu multipliquei por 5, certo? Então, em cima eu também tenho que multiplicar
por 5. 10 vezes 5, 50. Agora é só somar e repetir o denominador, que dá 66. Dividindo isso daqui, vai dar 3,3. Opa, já tá diferente. Aqui, ó, eu achei 3. Sendo que aqui a gente sabe que a gente fez tudo certinho. Aqui a gente meteu o louco. Agora, mas será? Vamos ver. Ó, 4 dividido por 5, vamos ver em decimal, é 0,8. 10 dividido por 4 é 2,5. Somando isso aqui, 3,3. Entende? Por que não dá para fazer o corta-corta aqui? Porque a gente vai estar cometendo uma incoerência. A gente vai estar afirmando que coisas de valores diferentes têm valor igual. Então, esse é o fundamento do corta-corta. O que acontece é que, na prática, conforme a gente vai praticando, é claro que praticar sem entender primeiro é complicado. Porque você vai só tentando decorar situações específicas. Agora, quando você entende o fundamento da coisa, você pode desenrolar em qualquer situação, tá? Porque você vai saber o que você pode fazer e o que não pode. Então, é isso. Se você gostou, considere se inscrever, deixar um like, compartilhar se tem algum amigo aí que tem dificuldade nesse conceito, e vamos juntos.